Vamos aguardar só mais um minutinho e aí a gente já começa. Uma boa noite, Lígia, Sandra. Estão me escutando bem, hein? Ok. Bom, 19 horas, conforme combinado, nós vamos começar a nossa live. E é interessante que muitas vezes a gente se preocupa muito, né, com quantas pessoas estarão nos acompanhando na live. Mas o último relatório que eu recebi do Instagram é impressionante. Depois as pessoas que não podem estar ao vivo com a gente, né? E que depois vêm. Então por isso que motiva bastante. A gente não se preocupa se são poucas pessoas no momento, né, que estão assistindo a live. Mas vocês podem ter certeza que vai ser muito legal hoje, né? E o grande motivo de eu fazer as lives, né, que vai ser agora de forma mais periódica, pelo menos de 15 em 15 dias eu pretendo fazer, porque tudo aquilo que a gente aprende, né, tudo aquilo que a gente acaba tendo como informação, a gente sempre tem muita vontade de compartilhar. Eu acho que talvez esse seja o grande princípio do servir, né? Quando a gente diz assim, qual é o nosso grande propósito na vida, e aparece a figura do servir, e está exatamente nisso, né? Que tudo aquilo que tu aprende, né, isso não pode ficar em ti e para ti. Isso só tem sentido se tu conseguir espalhar. Eu acho isso que é a grande generosidade e amorosidade que a gente pode ter. Mas o seguinte, para a gente realizar esse trabalho, vocês observaram que na chamada da live diz lives terapêuticas, né? O que a gente quer dizer com isso? Que a live, para ser terapêutica, ela tem que provocar alguma mudança, né? Ela tem que trazer a nível não só de conteúdo, mas fundamentalmente a nível de energia, alguma coisa que realmente possa mudar nas pessoas que estão assistindo. Então, para isso, antes da gente começar o nosso trabalho, o nosso conteúdo propriamente dito, nós vamos fazer aquele nosso trabalho de preparação, tá? De preparação, já que se o intuito é fazer com que haja algum tipo de provocação em vocês a nível de alguma mudança, então nós vamos fazer conforme eu faço nas minhas terapias, naquela introdução, tá? Então eu vou pedir para vocês, em primeiro lugar, que coloquem as duas mãos no coração e façam a seguinte respiração. Vocês respirem, imaginando que esse ar que vocês estão colocando para dentro está indo para o coração, não para o pulmão. Ou seja, inspira, coloca o ar no coração, segura 5 segundos e depois solta. Também contando 5. Tudo tu conta 5. Inspira contando 5, segura o ar no coração contando 5 e solta o ar contando 5, ok? Então vamos fazer isso 3 vezes, tá? Porque isso o que faz? Quando a gente se propõe justamente a inspirar, a gente já está oxigenando o cérebro e dando uma informação que está tranquilo, que está tudo em paz, que a gente está disposto a entrar. Depois nós vamos entrar na onda cerebral teta, né? Então vamos inspirar, vamos fazer 3 vezes essa inspiração
E depois disso, então, eu vou fazer uma pequena oração para preparar vocês a nível de campo. E depois a gente faz a meditação de teta, ok? Então inspirem essas 3 vezes. Inspira, coloca o ar no coração, segura 5 segundos e depois solta em 5. Ok? Agora repitam comigo, por gentileza. O Deus que está em mim e eu tenho plena fé que podemos me curar. Por isso, te peço hoje, aqui e agora, que me ajude. Todo poder e força vem de ti através de mim. Peço licença aos meus guardiões, protetores e anjos da guarda para realizar o meu processo de cura. Comando a minha mente, espírito e corpo para que, em harmonia e equilíbrio, crie o ambiente da minha cura. Respirem fundo. E ao respirar fundo, já comecem a imaginar com os olhos fechados, está nascendo no meio do peito de cada um de vocês, junto ao timo, uma bola de luz. Essa bola de luz vai se movimentar e vai movimentando dentro do corpo, vai descendo, vai se dividir em 2 e vai descer pelas pernas, saindo pela sola dos pés através de raízes. E essas raízes vão em direção ao centro da terra. Vocês peçam licença e permissão para a Mãe Terra, finquem as suas raízes aí. Depois nós retornamos para o corpo, pela mesma forma, subindo pelas raízes que nós descemos, entramos pela sola dos pés, pelas pernas, nos unimos na coluna, a bola de luz agora sobe pela coluna, pelo pescoço, até o topo da cabeça. No topo da cabeça nós vamos encontrar o chakra coronário. O chakra coronário é que vai dar abertura para que a gente possa ir em direção ao universo. Nós entramos agora na nossa bola de luz e vamos em direção ao universo. Já percebendo que nós começamos a nos distanciar da Terra, indo em direção aos astros, às estrelas, Sol, a Lua. E vamos subindo, subindo cada vez mais, passando por faixas claras, faixas escuras, até chegarmos numa faixa dourada, que é a faixa dos nossos guardiões, protetores e anjos da guarda. Essa faixa dourada ela é tão poderosa, tão forte, que inunda a nossa bola de luz também com essa luz dourada. E ela inunda para que a gente possa se nutrir dessa luz dourada, dessa energia dos nossos guardiões, protetores e anjos da guarda, para continuarmos a nossa jornada. E vamos subindo. Vamos subindo, subindo ainda mais, até encontrarmos um arco-íris gelatinoso, como se fosse um teclado de piano, em que cada tecla do piano tem uma cor, e cada tecla é um portal de uma lei do universo. A última tecla é a tecla cor-de-rosa, é a tecla da compaixão. E é nesse portal é que nós vamos nos dirigir na nossa bola de luz, para entrar nesse portal da compaixão, nesse portal cor-de-rosa. A gente entra nesse portal
a gente passa por uma ponte, e logo em seguida a gente avista um novo portal. Um portal com uma luz muito forte, iridescente. E diante desse portal a gente deixa a bola de luz de lado e mergulha para dentro desse portal. E ao mergulhar para dentro desse portal, nós já vamos ver que essa luz desse portal nos segura e nos sustenta. Porque a missão dessa luz é nos levar até a luz do nosso Criador. E por isso que a gente continua subindo. Vai seguindo, subindo, subindo cada vez mais, e quanto mais a gente sobe, mais a gente vai sentindo leveza, mais vai sentindo tranquilidade, mais vai sentindo relaxamento em todo o nosso corpo, em nossos braços, em nossas mãos, em nossas pernas, em nossos pés. A gente começa a sentir uma tranquilidade como há muito a gente não vem tendo, não vem sentindo. É uma paz muito grande, uma tranquilidade muito grande. E subimos mais um pouco até nos encontrarmos então com a luz do nosso Criador. E ao encontrarmos a luz do nosso Criador, essa luz vai nos abraçar. Essa luz nos acolhe. Essa luz nos dá segurança, nos dá proteção. Essa luz não julga, não critica, porque essa luz, como é do nosso Criador, é da nossa origem, é da nossa essência, é de tudo aquilo que nós somos. E o nosso Criador sabe tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós podemos. E sabe exatamente o que a gente precisa, o que a gente necessita hoje, nessa nossa live. Em que a gente precisa aprender, o que a gente precisa crescer, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa evoluir. Porque a gente merece isso. Por isso que a gente conquista, sempre está conquistando, sempre está se aperfeiçoando. Vamos respirar fundo e abrir o nosso campo, né? Nosso campo agora está aberto para a cura, a autocura, está aberto para o aprendizado, para a reflexão, mas principalmente para a amorosidade em relação a nós. Em nos vermos como somos, como podemos ser, sem culpa, e sim com responsabilidade de evoluir e de crescer. Respirem fundo. Ok. Bem, meus amigos, minhas amigas, então agora vamos para o conteúdo. É interessante sempre a gente observar que quando a gente se propõe a falar, a gente sempre está colocando a nossa percepção, aquilo que nós temos como visão, como experiência. Por isso que é muito importante, independente de quem seja, nós sempre termos uma posição de análise, de reflexão, né? E não de aceitação de tudo que a gente ouve, mas a gente precisa interpretar. E como ainda mais agora que a gente está aberto, está na onda cerebral teta, né? Que eu levei vocês até a onda cerebral teta, nós então iremos fazer esse trabalho. E nós vamos começar justamente com esse tema, né? Que se torna bastante interessante quando a gente diz sobre crenças. Porque no fundo, todos nós estamos envolvidos com essa tal de crença, não é verdade? E muitas vezes elas não são a melhor coisa que nos ajuda, porque tem ainda crenças que nos limitam, que sabotam. Só que enxergá-las como algo mágico, algo que apareceu por aparecer do nada, também não é real. E é isso que eu quero trazer para vocês a nível de reflexão. O que é importante? Importante a gente saber de que, partindo de um pressuposto de que nada no mundo de fora faz sentido a não ser o sentido que a gente dá. O que quer dizer isso?
Quer dizer que quando a gente enxerga as coisas, quando a gente observa as coisas, as nossas circunstâncias, a gente sempre interpreta o que a gente está vendo. E aquilo que a gente está vendo para nós é verdade, porém nem sempre é verdadeiro. E eu chamo atenção para isso porque nós vamos voltar quando a gente falar de crença sobre isso. E vocês concordam com isso, né? De que, por exemplo, se tu tem irmãos, vocês vão olhar para os pais e cada um tem uma ideia de quem é o pai e quem é a mãe. E mesmo sendo o mesmo pai e a mesma mãe, os irmãos têm uma ideia diferente deles, têm um conceito diferente deles. E é assim em tudo, nos nossos amigos, na nossa família. Tudo que nós vemos através daquilo que nós somos e não através daquilo que as pessoas são. É isso que a gente tem que sempre aprender. De que nem sempre a maneira como a gente enxerga as pessoas é a forma verdadeira. É verdade, porém não é verdadeira. Porque o que implica quando a gente olha? Quando a gente olha para alguém, implica dos nossos filtros. O que são os filtros? São as nossas crenças que estabelecem o que é bom, o que é ruim, o que não é, o que serve, o que não serve, o que é uma pessoa justa, o que é uma pessoa injusta, o que é uma pessoa bonita, o que é uma pessoa... Isso tudo é crença. Porque não existe um padrão, na verdade, né? E todos nós sabemos disso. Então, na verdade, nós somos a medida de tudo. O homem é a medida de tudo, a pessoa é a medida de tudo. Ou seja, aquilo que tu vês através daquilo que tu é. E é importante a gente observar isso para a gente entender as crenças, tá? Quando a gente fala, então, de crenças, que tipos de crenças existem, na verdade? Então a gente destaca o seguinte: nós temos quase que 90% das crenças que nós carregamos é o que a gente chama de crenças primárias. O que são as crenças primárias? São as crenças aquelas que a gente desenvolve através das memórias da concepção até os 7 anos de idade. Então, são as crenças, para ter 90% daquilo que a gente tem dentro da gente, significa que são muito importantes, né? Porque a gente acaba levando até hoje essas crenças e olha a quantidade que elas representam. Então, no fundo, é a nossa relação com pai e mãe, desde a relação de feto, de gestação até a infância. E que outras crenças existem? Existem as crenças genéticas, né? As crenças que a gente recebe a nível cultural, né? Aquelas histórias da melancia com leite, do mamão com leite, peixe com não sei o que, aquelas coisas que a gente recebe da família, né? Em termos e da própria sociedade, em termos de história, filho de peixe, peixinho é, né? Aquele monte de provérbios que existem que a gente recebe. E, por último, de alma, que são aqueles que nós desenvolvemos através das nossas experiências e das nossas circunstâncias. Então, o que eu tenho que chamar a atenção para vocês, e o que a gente vai trabalhar mais hoje, é que as crenças que a gente mais se preocupa e onde realmente estão a maioria dos nossos traumas, estão nessas crenças primárias, que são da gestação até os 7 anos de idade. E o que acontece na verdade, né? Da onde, para a gente entender como é que aparecem essas crenças. Então, tenta imaginar o seguinte, eu vou dar algumas circunstâncias para vocês logo se darem conta. Eu tenho, por exemplo, muitos casos, e trago aqui para vocês entenderem um pouquinho isso. Quando, por exemplo, há a concepção, a mãe descobre que está grávida, e ela não gostaria, não foi programado, não foi planejado, e ela simplesmente diz o seguinte: eu não deveria ter ficado grávida. E aí vai contar ainda para o namorado, para o marido, porque daqui a pouco aconteceu não planejado. O marido ainda olha para a mulher e diz: mas tu é uma boca aberta, tu deveria ter te cuidado. Só que o que não se sabe, até então, o que não se sabia, é que o feto já está com as suas anteninhas ligadas para o sentimento que ela vai receber do Criador e da Criadora.
Então imagina a situação dele recebendo a informação de que a mãe está dizendo que não deveria ter ficado grávida. E o pai dizendo também que ela não deveria ter ficado grávida. Então é evidente que o primeiro sentimento que ela vai ter do criador dela e da criadora é de rejeição, é de exclusão. Então o que acontece na prática? Ela vai perceber que ela não é bem-vinda. E a primeira reação que ela tem, que é um fenômeno que todos nós temos, é de preservação e sobrevivência. Então a primeira coisa que ela tem dentro de sentimento de proteção é o quê? É de não ser abortada. Aí ela passa uma gravidez inteira quietinha para que o pai e a mãe não percebam que ela está ali. E o que acontece a nível de crença? Eu fui excluída da minha mãe e excluída do meu pai. Eu fui abandonada depois, dentro do conceito dela de que ninguém vai dar bola para ela. E aí quando ela nasce, que pelo menos não foi abortada, ela se mantém com essa crença, com esse sentimento de que ela não foi abortada por acaso, mas ela continua sendo rejeitada pelo Criador e pela criatura, porque daquela informação que ela recebeu inicial, mesmo que durante a gestação, depois a mãe e o pai fizeram muita festa, muita alegria, muita recepção, mas ela ficou com aquela memória. E aquela memória vai gerar crenças de que ela foi excluída, de que ela foi rejeitada. E o que acontece com uma pessoa quando nasce, depois cresce? Eles são pessoas que têm essa crença de que ninguém gosta dela, de que todo mundo é contra ela, de que ela sempre tem que provar alguma coisa para os outros para que se mantenha feliz. Ela tem que sempre estar fazendo algo para aprovação, para validação dela em relação aos outros. Ela, quando acorda, ela sempre tem aquele sentimento de que a vida é uma ameaça em vez de uma oportunidade. É como diz assim, mais um dia para matar um leão, sabe? Tem essas expressões que as pessoas dizem até, inclusive, né? Então, como assim matar um leão? Quer dizer, não pode dizer assim, oh, maravilha, um dia para me livrar de leões, para não estar perto de leões. Mas o que provoca isso? Provoca o quê? O que gera a nossa crença. Então, o que eu preciso chamar a atenção para vocês é assim, muitas vezes essas crenças, elas vibram dentro da gente de forma inconsciente, a gente nem lembra, evidentemente, do que aconteceu quando feto. Porém, ela fica lá, um programa dentro da gente dizendo que a gente foi rejeitado pelo Criador e pela criatura. E o que é importante eu chamar a atenção para vocês agora, inclusive nesse processo de autocura de vocês, tá? Em que a mãe, dentro do sistema familiar, ela representa amor. Amor à vida, amor a nós e amor aos outros. A nossa fonte de amor é a mãe, ok? E depois, quando a gente nasce, né, nessa relação com a mãe, que a gente tem essa simbiose, que nós e a mãe somos a mesma pessoa, quem na verdade faz o parto, a ruptura dessa relação é o pai, que pega a criança pela mão e leva para a rua, leva para fora. Então o pai é responsável pelas relações externas, relações fora do útero é pai. Então o pai nos dá a força, a mãe nos dá amor, ok? Então vocês percebam o seguinte, até para rastrear depois, né, porque eu quero dar instrumentos para que vocês possam se autoavaliar, para que vocês possam se perceber e propor uma mudança em vocês mesmos, né? Então, toda a questão de autoestima, pelo menos a grande maioria dos casos, vem dessa relação com a mãe. Então, se eu vejo que a minha mãe me rejeitou, eu estou rejeitando o que dentro de mim? Amor. Então eu tenho dificuldade de me amar, eu tenho dificuldade de amar os outros, eu tenho dificuldade de amar a vida, etc, etc. E se eu sinto também a exclusão do meu pai, que o meu pai me rejeitou, eu também tenho dificuldade que quando eu rejeito o meu pai, eu sinto que o meu pai me rejeitou, eu perdi também em mim o quê? A força.
Então o que que significa? Eu tenho dificuldade de lidar com pessoas, eu tenho dificuldade de me integrar. Para mim, sempre as relações com as pessoas são muito complicadas, eu não sei lidar com as pessoas, eu tenho que sempre estar pedindo aprovação para as pessoas para que eu me sinta seguro, porque eu não me sinto seguro nas relações. Tá? Esse é para dar um exemplo para vocês, assim, bem típico de uma situação, e tem outras tantas que vocês imaginam que depois, quando a gente nasce, quantas relações tem de informação que a gente tomou como interpretação do pai dizer alguma expressão, ou tu é um boca aberta, tu não presta para nada, né? Ou a mãe dizer, tu não deveria ter nascido, tu só faz bobagem, que não sei o que mais, que foram expressões extremamente fortes e que nós interpretamos aquilo como uma memória que vai gerar crenças de que eu não presto, que eu não sirvo para nada e assim por diante. Por quê? Porque o pai e a mãe, como são os nossos criadores, são as pessoas mais importantes que a gente tem. São as nossas referências. E a gente toma isso para si, sendo positivo como sendo negativo. Então, para que vocês entendam, as nossas crenças, elas foram geradas por essas memórias. O que? Pela nossa interpretação, ok? Isso não significa que para nós seja verdade, porém não verdadeiro. Então eu vou dar um exemplo dessa mudança para que vocês entendam. Nesse caso da concepção, vocês tentem imaginar a seguinte situação, como eu faço nas minhas sessões. Como é que a pessoa vai ressignificar uma memória em que a mãe disse eu não deveria ter ficado grávida, eu tinha que tirar o nenê, eu devo tirar o nenê, e o pai chamar a mãe de boca aberta porque não se cuidou? Como é que a gente muda uma realidade dessa? E por incrível que pareça, é muito simples. É só fazer a seguinte pergunta que eu perguntaria para vocês e vocês logo vão entender. Afinal de contas, se tu pergunta para a pessoa que sente isso, que foi rejeitado pelo pai e a mãe na concepção, se o pai e a mãe era contra a gravidez ou contra ele? E eu sei que a primeira reação que vocês vão ter vai dizer assim, não, foi contra a gravidez, não contra a pessoa. Tanto que eles não percebiam o feto ali, eles percebiam a gravidez, não o feto. Então, na verdade, o que os pais foram contra, tanto o pai como a mãe, foram contra a gravidez, mas não contra a pessoa. Então, o que significa dizer que o feto tomou para si uma interpretação que a rejeição foi contra ele e não contra a gravidez. Então, quando ele percebe que foi contra a gravidez, então ele modifica o olhar em relação a esse fato que aconteceu. Ele percebe que não foi contra ele, sim contra a gravidez, o que faz ele perceber que ele poderia e pode acreditar que ele foi acolhido pelo pai e pela mãe, e isso muda totalmente as crenças dele. Por quê? Porque a minha memória vai ser de acolhimento, vai ser de aceitação e não de rejeição. Então dá para entender o que é ressignificar, é olhar a mesma coisa, porque a gente não muda o fato. Não vou mudar o fato de que a mãe não queria ficar grávida, ok? Mas o que a gente tem que se dar conta é colocar o olhar nisso para saber se é verdade e verdadeiro. Porque foi verdadeiro, foi verdade para o feto, não foi? Foi, mas foi verdadeiro? Não, porque não foi contra ele, foi contra a gravidez. Deu para entender? É assim que a gente trabalha a ressignificação de memórias. A gente voltar à memória que gerou a crença que nos limita, e a partir de um novo olhar a gente consegue enxergar de que foi verdade para nós. Eu vou dar um outro exemplo bem rápido. A mãe que vai trabalhar todo dia, a criança não tem a mínima obrigação de saber que a mãe está saindo para trabalhar, que ela precisa trabalhar para dar sustento. O que ela percebe é que a mãe está ausente, e se está ausente, minha mãe me abandonou. Verdade? Verdade, não tem como mudar isso. E o que a gente aprende com isso? Que quando tu coloca um novo olhar sobre esse fato, trazendo essa memória, porque esse olhar de abandono, minha mãe me abandonou, me traz crenças de abandono.
em que as pessoas me abandonam, que eu não consigo ter uma relação estável, porque sempre quando eu vou namorar alguém ou vou querer casar com alguém, eu sempre penso de que isso um dia vai acabar e antes que a pessoa me abandone, eu abandono. Olha só que coisa interessante. Em muitos casos, né, vocês podem ver que todas as pessoas que têm crenças de abandono, né, vibrando dentro delas, elas vão numa relação meio desconfiadas e sempre têm receio de serem abandonadas. E quando parte esse sentimento de abandono mais forte, elas abandonam a relação por medo de ser abandonadas. Elas abandonam por medo de ser abandonadas. Então é uma coisa que parece maluca, só que para mudar essa crença de abandono, nós temos que ir lá naquela memória e fazer com que a criança ou essa memória seja capaz de ter um novo olhar. Qual é o novo olhar? O olhar de que a minha mãe nunca me abandonou. Na verdade, ela saía para trabalhar. E sair para trabalhar não é nenhum abandono. Só que para a criança aquilo era verdade, porém não era verdadeiro. Então assim, cada um de vocês deve imaginar a quantidade de exemplos que vocês podem ter nessa relação com pai e mãe, e cada um sabe dos conflitos que tem. Só que agora eu quero aproveitar para fazer um teste com vocês. Um teste bem interessante, sabe? É um teste que eu quero saber que crenças vocês levam e que limitam e que sabotam vocês. E como é que nós vamos fazer esse teste? É muito simples. Todos nós temos um pêndulo humano, né? Vocês já viram um pêndulo funcionando. O pêndulo se movimenta não através da vontade de quem está segurando, e sim do campo, da energia que tem para movimentar o pêndulo. Na verdade, para o trabalho sair assim perfeito, vocês teriam que ter bebido pelo menos 1,5 litro de água, bastante água, para deixar com que esse fluxo do campo de vocês funcionasse de forma mais fácil. Mas nós vamos fazer assim mesmo, nós vamos tentar. Então o que eu vou pedir para vocês? Como é que funciona o nosso pêndulo humano, né? O nosso teste muscular que a gente chama. Toda vez que a gente quer dizer sim, a gente vai para frente. Cada vez que a gente quer dizer não, a gente vai para trás. Não é verdade? Então é isso que vamos fazer com vocês agora. Eu peço que vocês se levantem e tentem ficar para o lado do norte, não para o lado do sul, se virado para o lado do norte, ok? Pode se levantar, por gentileza, e fiquem para o lado do norte, porque eu vou fazendo perguntas, tá? Interessante o seguinte, vocês terem um papel e uma caneta aí, por gentileza. Eu espero um minutinho aí. Vocês pegam um papel e uma caneta, tá? Desculpe eu não ter avisado antes, mas é importante isso, porque eu vou falar sobre crenças aqui, colocar algumas crenças, e vocês vão ver se vocês vão para frente ou se vocês vão para trás. Então vai ser interessante vocês mesmos anotarem quais são as crenças que vocês têm, ok? Porque vocês vão anotar só o número e depois eu complemento depois para vocês qual é a crença que vocês estão marcando como existente, ok? Tá bom? Então, todo mundo de pé aí, ligeirinho para o tempo. Então é o seguinte, vocês vão ficar de pé para o lado do norte, ok? Vão bater os pés no chão, porque bater os pés no chão quebra a rede neural. Bate 2, 3 vezes o pé no chão, solta os braços e respirem fundo, tá? Respirem bem fundo, respirem fundo. Agora vocês vão fazer o seguinte teste. Vocês vão dizer alto agora para vocês aí, onde estão, sim, 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 vê se o corpo de vocês vai para frente. E não, 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 vê se o corpo de vocês vai para trás. Ok? Então vamos de novo. Porque pode haver dificuldade de fazer o sim, sim, sim e o não, não, não,
em função de que às vezes a gente está despolarizado, sabe? A gente, ou então está com pouca água hidratada tal, mas vamos tentar de novo. Então, sim, 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 vê se vocês vão para frente. Não, 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 vê se vocês vão para trás. Ok? Tá todo mundo pronto aí? Então nós vamos fazer o seguinte teste. O que eu vou fazer? Eu vou ler para vocês, eu vou dizer frase, crença tal, e vou dar um número, e se vocês forem para frente, vocês anotem o número. Se for para trás, não anotem o número. Ok? Então vamos lá. Respirem fundo de novo. Então vamos lá. Crença 1. Eu tenho o compromisso. Vocês repetem a frase para ver se vocês vão para frente ou para trás, tá bom? Eu tenho o compromisso de fazer os meus pais felizes. Ok? Ou para frente ou para trás. Se for para frente, anota o número 1. Ok? 2. Eu sempre tenho que provar para os meus pais que sou bom o suficiente. Ok? Testem se foi para frente ou para trás. Se for para frente, anotem o número. 3. Eu me sinto rejeitado pela minha mãe. Ok? É importante que vocês não pensem, simplesmente deixem o corpo ir para frente ou para trás. Tá? 4. Eu me sinto rejeitado pelo meu pai. Ok? Crença 5. Minha mãe me abandonou. Se for para frente, anotem o número 5, ok? 6. Meu pai me abandonou. Ok? Vem para frente ou para trás? Para trás é não, para frente é sim, ok? Crença 7. Eu tenho medo de fracassar, decepcionando os meus pais. Ok? Crença 8. Eu tenho ressentimentos com os meus pais. Crença 8. Repete, eu tenho ressentimentos com os meus pais. 9. Eu tenho que fazer as coisas que os meus pais querem que eu faça. Crença 9. Eu tenho que fazer as coisas que os meus pais querem que eu faça. Crença 10. É errado eu fazer o que eu quero fazer. Crença 10. É errado eu fazer o que eu quero fazer. 11. Crença 11. Eu me arrependo de coisas que fiz no passado. Eu me arrependo de coisas que fiz no passado. Ok? Crença 12. Eu nunca consigo me perdoar. Respirem fundo. Vê se vocês vão para frente ou para trás. Eu nunca consigo me perdoar. 13. Crença 13. Eu cobro caro o meu perdão. Crença 13. Eu cobro caro o meu perdão. Crença 14. Eu mereço sofrer e ser infeliz. Ok?
ok? Vê se vocês vão para frente ou vão para trás. Respirem sempre fundo. Eu mereço sofrer e ser infeliz. Crença 15. Eu tenho medo da escassez. Por isso tenho que reter tudo o que eu posso. Crença 15. Eu tenho medo da escassez. Por isso tenho que reter tudo o que eu posso. Ok? Crença 16. Eu sou vítima da vida. Tudo é sempre muito difícil. Ok? Crença 16. Eu sou vítima da vida. Tudo é sempre muito difícil. Ok? Respirem fundo. Crença 17. Vivo sempre em estado de alerta. Parece que sempre estou sendo ameaçado. Então, crença 17. Vivo sempre em estado de alerta. Parece que sempre estou sendo ameaçado. Respirem fundo. Crença 18. Eu tenho que sempre aprender através da dor ou da doença. Crença 18. Eu tenho que sempre aprender através da dor ou da doença. Ok? Respirem fundo. Crença 19. Eu sinto pouco pertencer à minha família. Eu sinto pouco pertencer à minha família. Ok? Respirem fundo. Então, todas as vezes que vocês forem para frente, anotem o número. Depois eu vou explicar para vocês como é que nós vamos resolver isso. Crença 20. Eu me sinto sozinho e abandonado. Crença 20. Eu me sinto sozinho e abandonado. Crença 21. É errado eu ter muito dinheiro. Crença 21. É errado eu ter muito dinheiro. Crença 22. Eu preciso da aprovação dos outros para me sentir bem. Eu preciso da aprovação dos outros para me sentir bem. Ok? Respirem fundo, com calma. Já estamos chegando ao fim. 23. Crença 23. Eu tenho medo de desapontar meus pais e as pessoas com quem convivo. Eu tenho medo de desapontar meus pais e as pessoas com quem eu convivo. Ok? Respirem fundo, permita então o corpo ir para frente ou para trás para responder. Vocês têm que repetir alto o que eu estou falando aqui das crenças, ok? Crença 24. Eu pouco me sinto apto para conquistar as coisas para e por mim. Eu pouco me sinto apto para conquistar as coisas para e por mim. Essa é a crença 24. Crença 25. Tenho muita dificuldade de expressar amor por mim e pelos outros. Crença 25. Tenho muita dificuldade de expressar amor por mim e pelos outros. Ok? Crença 26. Eu pouco me amo. Crença 26. Eu pouco me amo. Toda vez que vocês forem para frente, então vocês anotem o número da crença. Ok? 27. Crença 27. Eu vivo o tempo todo me julgando e me condenando, cheio de culpas. Eu vivo o tempo todo me julgando e me condenando, cheio de culpas. Essa é a crença 27, ok? Crença 28.
Deus desistiu de mim. Crença 28, Deus desistiu de mim. Respirem fundo, que agora a gente está no finalzinho. Crença 29, eu nunca consigo ser o que eu gostaria de ser. Fico sempre fingindo. Crença 29, eu nunca consigo ser o que eu gostaria de ser. Fico sempre fingindo. Ok? Crença 30, eu odeio a minha vida e tudo que faço. Crença 30, eu odeio a minha vida e tudo que faço. Ok? Crença 31, a felicidade, prosperidade e realização são para os outros, nunca para mim. A felicidade, a prosperidade e a realização são para os outros, nunca para mim. Essa é a crença 31. Crença 32, o dinheiro traz conflito e ganância. Crença 32, vê se vai para frente ou para trás. O dinheiro traz conflito e ganância. E por último, 33. O dinheiro é um mal necessário somente para sobreviver. Então a última crença, então a 33. O dinheiro é um mal necessário somente para sobreviver. Muito bem. Como foram? Bom, evidente que eu não vou repetir agora todas as crenças. Então, como nós vamos tratar isso? Eu vou pedir a gentileza que vocês me passem um WhatsApp com os números das crenças, os números que vocês marcaram das crenças que foram sim, tá? E aí eu vou dizer para vocês quais foram as crenças, porque vocês não vão se lembrar evidentemente disso, ok? Então vocês passam um WhatsApp para mim dizendo as minhas crenças foram o número tal, 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 e eu passo para vocês quais foram as crenças, tá? Bom, por que isso? Porque vocês viram que não é difícil a gente identificar as crenças, né? As crenças, porque no nosso dia a dia a gente começa a entender quais são as crenças que nos limitam, que nos sabotam. Por que a gente posterga certas coisas? O porquê que a gente promete coisas e nunca cumpre, né? Porque na verdade a gente tem a crença de não querer aquilo. Então, como o dinheiro é uma energia. Se eu tenho algo contra o dinheiro vem e vai. Porque dentro de mim tem algo vibrando que o dinheiro é sujo, que eu não posso ter dinheiro, que dinheiro é injusto e assim por diante. Assim como a dor, a saúde, né? Daqui a pouco eu tenho algo vibrando dentro de mim que eu só chamo a atenção das pessoas ou o carinho das pessoas através da doença. E aí o que acontece? Vira e mexe, a gente está doente. Para quê? Para atrair um filho, para atrair um neto, para atrair o esposo, para atrair sei lá quem mais. Então a gente tem crenças dentro da gente que faz com que por mais que tu queira ter saúde, tu acaba sempre te boicotando porque tem uma crença dentro de ti que te leva a fazer isso. E assim tantas outras coisas, como quase que impossível, né, tu acreditar que tu possa ter uma crença, por exemplo, de desejar que tu não possa ser feliz, que tu não possa se realizar, ou quantas que eu peguei, que eu, por exemplo, eu pouco mereço estar vivo. Agora vocês imaginem, uma pessoa que vibra dentro dela, eu pouco mereço estar vivo. Então tudo que ela faz não tem graça, parece que ela conquista tudo e tem sempre alguma coisa faltando que é de uma memória que de alguma forma afetou ela em acreditar que ela não merece. Aí vem a história história de aborto, da história de um pai que rejeitou a filha, o filho, ou a mãe mesmo disse alguma coisa que, sabe, que a gente captou e interpretou isso como um fato de que a gente não deveria estar vivo. E sem falar
que a gente sabe muito bem que os pais muitas vezes, até por ignorância e até por querer nos chamar a atenção, dizem, tu é um boca aberta, tu não merece estar vivo, um boca aberta, tu nem merece ter nascido, aquelas coisas que eles dizem. Só que aquilo dizem por dizer, que não é aquele sentimento de verdade, mas nós como criança absorvemos aquilo como verdade. E aí o que acontece? A gente cria a crença de que a gente nunca é bom o suficiente, que a gente nunca consegue ser feliz, que a gente sempre tem problemas de relacionamento, né? Então é muito importante a gente observar que do nada não vem nada, né? Em que sempre tem uma crença vibrando dentro da gente, uma programação dentro da gente, consciente ou inconsciente, que fica vibrando isso, né? E para que a gente possa fazer esse processo de cura, é muito importante que a gente então consiga identificar quais são as crenças para a gente ir lá na memória. Porque eu tendo a ideia da crença, eu tenho a ideia do que pode ter acontecido. Se é muito em relação a minhas relações externas, é pai. Se é muito em relação ao amor que eu sinto em relação a mim, em relação à vida, é mãe. Essas são as pistas, não quer dizer que seja isso, tá? Que mais que eu posso... Mas em termos de dica, né? Porque eu sei que às vezes é complicado, porque assim, porque a gente também, por proteção, muitas vezes a gente não se permite aprofundar muito nessa questão de memória, principalmente se a memória é de dor. Então, às vezes a gente tem dificuldade de identificar qual é a memória que me gerou crença tal e tal, porque ela me traz dor e a gente quer tudo menos dor. Então, a nossa mente mesmo, ela consegue nos enrolar, vamos dizer assim, ou obscurecer esse caminho para a gente chegar. Mas aí eu digo para vocês assim, com toda sinceridade, se a crença é primária e ela é decorrente dessa relação da concepção até os 7 anos, essa crença está no nosso subconsciente, tá? Não está no nosso frontal, está no nosso subconsciente. No frontal está as crenças que nós criamos, né? As crenças que é facilmente a gente mudar. Então, assim como um exemplo que eu dou para vocês que é importante, né? Que quando a crença é no subconsciente, é através do subconsciente que a gente tem que curar, não através do frontal. Então, por isso que muitas vezes, por exemplo, a questão de autoestima, né? Que a gente vê assim muitas pessoas com uma baixa autoestima, aí elas vão num evento, né, de autoestima e aí uma das coisas é fazer aquela motivação emocional e bota a música alta e berra, eu me amo, né? Fazer todo aquele tipo de relação ou até mesmo fazer com que se repita muitas vezes e não funciona. Chega na segunda-feira a gente não tá legal, na terça a gente já esqueceu, na quarta a gente já se odeia de novo. Mas por quê? Porque não tá aqui, não tá no meu pensamento eu mudar isso. Porque está na minha crença, e a minha crença está vinculada à minha memória. Por isso, eu quero chamar a atenção para vocês numa coisa assim, é extremamente lógico. Não é uma coisa complicada de entender. Por quê? Porque se foi a memória que gerou a minha crença, somente a ressignificação da memória que é capaz de mudar a minha crença. Senão eu vou continuar acreditando nessas mesmas coisas. Sei que tem alguns questionamentos, como a própria PNL, né, na programação neurolinguística, de considerar algumas outras estratégias e outras técnicas, como ancoragem e tal. Às vezes funciona, sim, eu acredito que sim, mas no meu trabalho aí que eu quero dizer para vocês, né, é de coração que eu falo em relação à minha experiência. E olha, eu já atendi mais de 1000 e tantas pessoas, né? E aí o que a gente observa é que funciona dessa forma, dentro desse processo de identificar, evidente, né, que através do Theta Healing, como vocês sabem, eu consigo fazer a leitura do campo da pessoa de descobrir qual é a memória que geram as crenças que limitam. Mas
dentro do processo de cada um, naquilo que é possível, dentro disso que a gente falou hoje, né? Vocês têm condições também de chegar próximo. Também não vou dizer que eu seja a solução para os problemas de vocês, para identificar as memórias, tá? Mas é evidente que eu fico à disposição, porque realmente a gente tem técnica para isso, para ler qual é a memória que gera a crença que vocês anotaram aí, né? Mas para finalizar, afinal faltam 6 minutinhos aí, a primeira coisa que eu sempre digo, mesmo a gente identificando a memória e tal, a gente tem que sempre ter um olhar amoroso com a gente, sabe? Se a gente tem a crença, e amoroso com os pais também, né? Porque se eles fizeram o que fizeram, se erraram, disseram coisas que não deveriam, né? Eles deram aquilo que eles tinham. E o porquê é importante a gente ter esse reconhecimento ou esse respeito em relação aos pais, não só porque eles foram nossos criadores, mas tem um princípio dentro da constelação familiar, dentro do sistema familiar, que é muito importante vocês se darem conta, que é a forma como eu trato os meus criadores, eu me trato como criatura. A forma como eu trato os meus criadores, eu me trato como criatura. O que significa muitas vezes dizer que quando eu excluo a minha mãe, ou quando eu excluo o meu pai, quando eu rejeito o meu pai, ou quando eu rejeito a minha mãe, eu estou fazendo o mesmo comigo e estou fazendo isso com os outros. É incrível, mas a gente repete. Por quê? Porque, já falei, a nossa referência, o criador e criatura, são as pessoas mais importantes que a gente tem, e a gente toma o padrão, a gente toma o modelo. Então é por isso que, independente de qualquer coisa, do pai e a mãe que foram, a gente tem que ter esse olhar, né, como gratidão da gente ter nascido, né, gratidão do ato de amor da nossa mãe ter nos gerido e ter nascido. Essas coisas, esses pequenos atos de amor, a gente precisa ver, talvez uma montanha de coisas que você acha que está errada, sabe? Então, não é o fato de olhar as coisas que estão erradas, mas de valorizar as coisas que estão legais, sabe? Que fazem parte e que vale a pena. Então, esse olhar amoroso que a gente tem que ter com o pai e com a mãe é muito mais por nós do que por eles. Porque é através disso que a gente aprende, a gente se vê através desses padrões ou dessas memórias que a gente tem, né? Então, esse nosso olhar mais generoso com a gente, mais amoroso com a gente, vem muito dessa avaliação que a gente tem com os pais também. Quanto mais a gente aceita eles, mais a gente se aceita. É sempre uma via dupla isso, sabe? E, puxa vida, e a gente se amar é uma coisa que eu não vou dizer nem que é indispensável, né? Mas esse amor incondicional pela gente, né, e pelos outros, né? A gente sempre tem que aprender que esse amor ele é incondicional, porque a condição está na gente, está na pessoa que a gente é e que a gente ama. Não está no outro eu amar, não está no meu pai e na minha mãe a condição de eu amar eles, e sim em mim. E quanto mais sabedoria eu tenho, e a sabedoria maior que eu possa ter, é saber que eles são as minhas referências, porque eles foram os meus criadores. E através deles eu existo. E através deles eu sou grato. Se eu não souber ser grato em relação à vida, vocês imaginem o que acontece. Aí vem essas crenças todas aí que a gente observou, tá? Então, esse olhar positivo é muito legal, sempre pensando nisso. O centro é tu, o centro sou eu, e é através do centro, a partir de mim, é que tudo acontece. E vocês podem ter certeza que, dependendo do número de crenças, independente se for muito ou pouco, não importa, importa que tudo é possível se curar, que tudo é possível a gente evoluir, principalmente através da aceitação, que sempre é o primeiro passo da cura.
Se a gente não aceitar aquilo que está errado, a gente nem valoriza o que está certo. Então, é esse olhar amoroso de aceitação daquilo que eu sou, sabe? E que vai despertar, então, quem sabe, um ser melhor, um ser que consegue entender que a gente nunca consegue ser perfeito. E se existe alguma perfeição na gente, chama-se amor, tá? Existe no coração da gente. Que vocês se olhem através do coração. Vocês vão ver que nunca dá erro, que nunca dá julgamento. O julgamento está no ego, né? Na crítica. Então, amem-se. E vale a pena, né? Porque afinal de contas, nós somos as pessoas mais importantes desse mundo. E tudo acontece através de nós. E tudo que nós temos em nossas vidas, nós atraímos. Está na hora de atrair coisas melhores? Então, depende só da gente. E quanto mais a gente se amar, mais nós vamos atrair coisas boas. O amor. O amor em nós e o amor nos outros. Ok? Muita gratidão vocês estarem comigo. Tá? E vamos para uma próxima. Daqui a 15 dias a gente vai fazer uma nova live. Fiquem com Deus. Tá? E não esqueçam de passar o WhatsApp com o número das crenças, tá? Que vocês foram para frente. Ok? Muito obrigado, viu? Até logo. Uma boa noite.